Quantas pessoas ao seu redor têm algum problema de visão e usam óculos? E você sabia que, segundo o IBGE, 2,2 milhões de crianças de 6 a 14 anos têm algum problema para enxergar? Falando especificamente do míope, ele tem uma dificuldade de enxergar para longe. Então, na escola, ele não vai conseguir enxergar direito a lousa, muitas vezes pode atrapalhar o aprendizado, porque ele não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ver certinho qual que é a matéria que está sendo passado, e às vezes ele acaba não falando, acaba passando despercebido, ou em outros momentos, como ele está fazendo atividades que utilizem muita visão de perto, às vezes não percebe muito, né? Pode se confundir com distração na hora da aula. Então é por isso que é importante a avaliação oftalmológica, né? Quando a criança não está conseguindo enxergar normalmente para longe, tanto é que muitas crianças chegam porque a professora pede para vir, né? E aí, quando é uma criança pequena, ela está desenvolvendo a sua visão. A criança, o que acontece? Ela tem que aprender a enxergar. Ela não nasce enxergando, tem os marcos de desenvolvimento, né? Então, a criança, ela nasce, ela não está enxergando. Ela reconhece a mãe pelo tato, pelo cheiro, pela audição. Ela não vê ainda. Então, ela precisa do quê? Do estímulo. Do estímulo de luz que entra para ir formando a visão, para ir formando a retina, para ir formando os vasos. Ela não nasce com o olho pronto, digamos assim. Então, ela precisa desse estímulo, né? Então, se ela tem um erro de refração, uma miopia, uma metropia, um astigmatismo que está impedindo com que ela enxergue adequadamente, ela não vai ter esse estímulo para ter uma função visual adequada, né? Então, ela só vai conseguir ver de fato isso numa consulta oftalmológica, de preferência sob cicloplegia farmacológica. O que é isso? Pingar um colírio para dilatar os olhos, para a gente ver certinho qual que é a visão do paciente, qual que é o erro refrativo que o paciente tem e poder passar essa correção. Uma vez corrigido com o óculos, aí ele vai conseguir enxergar nítido, a criança vai conseguir enxergar nítido para ter todo o desenvolvimento certinho dos olhos, anatomicamente falando, para ter a função visual adequada também. Já aumentou bastante os casos de miopia ultimamente. Claro que a pandemia corroborou bastante para isso, porque aumentou muito o uso de telas e muito atividades indoor, ou seja, atividades que a gente faz dentro de casa, tá? Por quê? Porque é muito importante que a criança, né, qualquer pessoa enxergue para longe, né? A gente costuma usar muito as telas de perto e isso corrobora para o aumento de miopia. Tem toda uma alteração fisiológica mesmo no tamanho do olho, né? Por quê? O que acontece? Quando a criança nasce, ela nasce com o olho bem molinho, ela vai crescendo. Ela nasce com o olho pequenininho, tanto é que ela nasce hipermétrope e vai correndo o processo de emetropização, quando ela vai chegando próximo de 0 grau, tá? E aí vai tendo os erros de refração, os vícios de refração, cada criança de um jeito, tá? E aí o que acontece? Quando a gente enxerga nítido, é quando a imagem bate certinho na retina. Então, o olho vai crescendo e a ideia é a gente se habituando, acomodando o olho de forma que a gente enxergue certinho esse foco, tá? Então, a gente precisa tanto de estímulo de olhar para perto como para longe. Se a gente estimula só a visão de perto, a imagem que estava ali longe, ela fica aqui perto. Então, o ponto focal, ele ultrapassa da retina. Então, quando ele ultrapassa da retina e a criança tem um olho bem maleável em crescimento, ele vai tentar se adaptar, vai crescer para o ponto focal chegar na retina, tá? Então, com esse crescimento, vai aumentando, vai ocorrendo a miopia, porque os olhos míopes, eles são maiores, tá? Então, tanto acontece isso com o uso de telas próximas, como exposição ao sol é muito importante para a liberação de dopamina, porque essa substância ela faz com que a esclera, que é a parte branca do olho, estacione o crescimento. Então é preciso da luminância do sol também para que haja um crescimento do olho de forma adequada, tá? Para dar uma estacionada, senão se você não tem esse estímulo, às vezes ele vai crescer demais e vai ficando míope. E você,
Tem cuidado da visão do seu filho ou da sua filha? Pois então é melhor ficar de olho para que esse problema não transforme em outros problemas para o desenvolvimento da criança. Natália Lima.